eles e elas ainda estão aqui. Dias do Nascimento foi fundador do Movimento Negro Unificado MNU. Preso por protestar contra a ditadura, exilado por 13 anos nos Estados Unidos e Nigéria. Produziu obras marcantes contra o racismo e esteve sob intensa vigilância dos militares. Carlos Marighella, inimigo número 1 do regime, foi torturado e preso 4 vezes. Líder da Ação Libertadora Nacional, ALN, em 1969, foi morto em emboscada pelo DOPS, tornando-se um ícone da resistência armada urbana. Helenira Rezende, a Preta, foi vice-presidenta da UNE, presa por protestar contra a ditadura, viveu na clandestinidade como militante. Foi morta em 1972 durante a Operação Papagaio. Joel Rufino, militante que teve suas obras acadêmicas censuradas, foi preso por 1 ano e meio. Após a anistia, escreveu sobre Zumbi dos Palmares. Lélia Gonzalez, importante teórica do feminismo negro, teve sua casa como centro de resistência ao regime militar. Foi uma das fundadoras do MNU, integrando o movimento feminista e negro sob constante ameaça. Lúcia Maria de Souza, médica na guerrilha do Araguaia, ganhou confiança da população na sua atuação humanitária, foi morta em 1973, após uma emboscada militar. Oswaldo Orrão da Costa, o Oswaldão, foi uma liderança na guerrilha do Araguaia, mobilizando ribeirinhos e camponeses contra o regime, até ser traído e preso pelas Forças Armadas. Pedro Domiense era funcionário dos Correios, engajado na luta trabalhista e popular em Salvador. Foi preso em 1964 e morto após 3 dias de tortura, vítima da repressão brutal do regime. Em 2024, temos um marco dos 60 anos dos governos empresariais militares. A importância de se abordar essa questão da ditadura militar a partir de perspectivas diversas, né? Pensando em memórias mais plurais. Quando você vai ver as fontes, né, interpretar a história dos vários movimentos que confrontaram a ditadura militar, você vai ver lá a presença, né, de mulheres e homens negros, né, de indígenas, né, de LGBTs e outros grupos mais diversos que deixaram também fortemente sua marca naquele período, mas por vezes na hora de recontar a história do período, esses grupos eles acabam sendo, né, esquecidos. Nós do ANDI Sindicato Nacional desenvolvemos diversas atividades, ações, publicações para dialogar com a nossa categoria, com a comunidade universitária, com a população brasileira, para combater o revisionismo histórico e tratar do que foram e o que representaram estes governos. Foi muito forte a defesa por parte do regime do chamado mito da democracia racial. Se você pega investigações, por exemplo, como a Marise Conceição de Jesus, né? Inclusive uma das nossas colegas de pesquisa em relação a esse contexto das questões negras na ditadura militar, que ela aborda muito fortemente a questão da vigilância que era tida por parte do governo militar, dos órgãos de vigilância, não só em relação a movimentos como o Movimento Negro Unificado, né? Diversos movimentos que marcavam a atuação negra nos anos 70 e 80 aqui no Brasil, e também essa vigilância ela não se dava por acaso. A gente sabe que tem trabalhos também que abordam essa questão da vigilância a grupos culturais como da Black Music, né, em relação ao Rio de Janeiro, né, grupos como do Ileaê em Salvador, e que essa vigilância ela é muito marcada por uma certa tentativa de controle, né, por parte do governo para que certos ideais vinculados à negritude, à consciência negra, a outra relação com a corporeidade, uma relação com a cultura, uma forma de contestação social que essas práticas culturais traziam, né? Para que isso não ganhasse maior amplitude e não viesse a colaborar com a corrosão do mito da democracia racial, porque fazia parte da manutenção do status quo e da reprodução da imagem do Brasil como um país de cordialidade, que impedia que elementos da consciência negra, elementos de contestação maior surgissem em relação a essa temática, né? Fica ainda hoje muito presente que esse autoritarismo, principalmente quando você vai até espaços periféricos, também espaços do campo, espaços que têm uma forte presença de pessoas negras, de indígenas, como, por exemplo, nas periferias das grandes cidades, né? Em diversos locais do Brasil, uma forte marca de presença negra, né? Devido a toda a história de desigualdade social. Para essas populações, aquela marca autoritária que estava presente na ditadura e que se faz ainda presente nessa atuação policial ainda
é algo que é bastante vivido, ainda algo que faz parte do cotidiano, né? É como se a gente tivesse conseguido romper com algumas questões no final da ditadura, mas que algumas delas, esse autoritarismo e muitas ações voltadas contra as populações mais pobres e contra as populações negras, elas permanecessem, né? Mas é importante registrar neste Novembro Negro que militantes negros e negras também tiveram uma atuação de enfrentamento a estes governos autoritários, antidemocráticos, torturadores e violentos. É importante dizer que eles e elas ainda estão aqui.